Fala galerinha, tudo tranquilo? Saudade de vocês, como vocês estão? Tudo certo? Tudo no esquema? Então vamos seguir firmes, vamos seguir fortes. Então, vamos começar essa semana de estudos, né? De geografia, corrigindo os exercícios do capítulo 4, né? Capítulo 4 que nós trabalhamos semana passada. Lembrem-se, né, que o livro de vocês é organizado da seguinte forma. A cada 2 capítulos, ou seja, a cada 2 percursos, nós temos uma sequência de exercícios, tá? Nós já corrigimos o exercício, né, os exercícios do capítulo 3. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, os exercícios referentes ao capítulo 4, tá bom? É importante sempre vocês fazerem antes, é importante vocês sempre, né, desenvolverem as respostas de vocês, anotarem as dúvidas, né, de vocês. Ao longo da minha correção, eu vou discutindo com vocês ali o que se esperava de cada resposta e tal, mas não apaguem as respostas de vocês, né? Façam a correção. Como assim? Deixem as respostas lá na sequência de vocês, né? Na sequência dos exercícios. Coloquem lá né? A correção dos exercícios, acrescentando, tirando, melhorando as respostas de vocês, ou até mesmo, né? Caso vocês tenham acontecido, né, tenha acontecido algum equívoco ali, vocês desorganizem, né, a resposta correta, tá bom? Lembrem-se, né, que dúvida, erro, né, são situações que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, então, consequentemente, são importantes, são necessárias, tá? Então, lembrem-se disso, tá bom? Organize o caderno de vocês, coloquem, né, as respostas na parte de exercício do caderno. Quando a gente voltar a se encontrar fisicamente, vocês sabem que eu vou olhar o caderno de vocês, vocês sabem que eu sou assim, tá? Então vamos lá, vamos firmes, vamos fortes. Então, só para organizar, ó, o capítulo, o exercício número 1 nós já fizemos, tá? Que faz referência ao capítulo 3. A mesma coisa o 2, que também faz referência ao 3. O número 3 também, tá? Beleza, o número 4 também. Então, a gente vai aqui, ó, começar a brincar sobre os exercícios daqui, ó. Os exercícios do capítulo 5. Show? Perdão, os exercícios, né, do capítulo 4, né? Vamos começar aqui pelo número 5. Então, primeiro, vamos lá, vamos começar a destacar os verbos de comando, ó. Explique, então o verbo de comando é explicar. O que é degradação? Lembrem-se, né, que degradação você pode entender como destruição, né, com o processo de degradação, meio destruição, né, onde você vai entender um processo de deteriorização, destruição nesse aspecto do solo, tá? Então tá aqui, ó. Então a primeira parte da resposta aqui, na sequência você vai apontar os fatores, né, que contribuem para a sua ocorrência. Então reparem que está no plural, fatores. Então no mínimo 2 aí que você deve apontar, tá bom? Primeiro, o processo de degradação do solo, né, pode ser caracterizado quando a gente tem uma diminuição da matéria orgânica do solo, da biota do solo, né? Nós temos uma retirada excessiva, um consumo excessivo dos nutrientes do solo, quando esse solo perde nutrientes. Então você tem todo um processo de prejuízo, inclusive uma dificuldade muito significativa para a manutenção da prática da agricultura. Então um solo desgastado, um solo que perdeu, né, parte da sua biota, tem um desequilíbrio inclusive entre os nutrientes, né, uma maior concentração de um, uma escassez de outro, que leva a alterações químicas desse solo. Então a isso nós chamamos de degradação do solo. Os fatores que levam a essa degradação vocês podem imaginar, né? A gente está falando, por exemplo, do desmatamento, né? Quando você retira a cobertura natural, retira vegetação desse solo, você deixa esse solo exposto, esse solo desnudo, né? Então você pode perceber que a chuva batendo diretamente sobre esse solo, ele pode gerar um processo de lavagem do solo, que nós chamamos de lixiviação. O que é uma lixiviação? Lixiviação é um processo de lavagem do solo pela ação vertical e horizontal da chuva. Então a gente vai perceber que junto, né, com essa lavagem, nutrientes serão levados. A gente pode falar do processo de erosão, que é justamente um processo de movimentação, que pode ser fruto, inclusive, da ação do vento, né, pode ser fruto da ação da chuva, como nós citamos a lixiviação.
Tá legal? A gente pode estar falando do processo de compactação do solo. Essa compactação do solo pode ser através da chuva, né, intensamente batendo sobre esse solo desnudo, vai compactando esse solo, vai prejudicando inclusive a infiltração hídrica. Isso traz prejuízos, né, também para os lençóis freáticos, para os aquíferos, né, para os reservatórios subterrâneos. A própria utilização de maquinários, né, de grande porte, né, como tratores, colheitadeiras, vão gerando também um processo de compactação desse solo, tá bom? Então, são atividades assim que vão levando a essa degradação. Por outro lado, é importante que você pense também na utilização intensiva de agentes químicos industriais, que genericamente nós chamamos de agrotóxicos, né? Então você tem um conjunto, né, de pesticidas, herbicidas, fungicidas, adubação, né, artificial, que também pode gerar determinados tipos de desequilíbrios no solo. Você pode perceber, né, o despejo de dejetos relacionados às indústrias, a esgoto, né? Então são uma infinidade de fatores que você pode utilizar, né, para justificar a sua resposta, né? Os fatores que levam a essa destruição, essa degradação do solo, tá bom? O que acontece, galera? Esse é um dos grandes problemas a serem enfrentados nesse século XXI, como nós falamos, né? Durante as aulas, durante a teoria. É muito sério, isso é muito mais nítido em países subdesenvolvidos, né, que dependem tanto da produção primária, dependem tanto da agricultura para o equilíbrio, né, da sua balança comercial, ainda se apresentam no cenário de relações internacionais como grandes exportadores primários, certo? E ao mesmo tempo essas problemáticas, embora elas possam ser problemáticas locais, elas interferem no mundo inteiro. Então, você pode ler, inclusive, o conceito, né, de perda de solo. E você fala, caraca, Rômulo, como assim? O solo se perde, ele some, ele desaparece? Não, quando você fala de perda do solo, está relacionado ao processo de degradação do solo, ao processo de destruição desse solo, né? O processo de destruição dessa biota, a utilização de fogo, né, para limpeza das pastagens, para limpeza para plantios né, para produção de cultivo de pastagens para o gado, né, ou a limpeza através do fogo para alguma prática agrícola. Isso vai gerar também um processo de degradação do solo. Bacana? Você vai perceber que aquele calor ele vai, né, aumentar a perda de água do solo, ou seja, a diminuição de umidade do solo. Ele vai matar parte da biota desse solo. Bacana? Da matéria viva, né, desse solo. É sempre importante lembrar também, né, que quando a gente fala de solo, a gente tem que parar para identificar, cara, o que é solo, né? O solo é formado por 4 elementos básicos: detritos rochosos, então a gente está falando de rochas variadas, né, que foram sendo fustigadas, degradadas ao longo do processo geológico por agentes intempéricos, né? Lembra-se lá das aulas do 6º ano, né, temperismo físico, ação do vento, variação de temperatura, né? Dilatação e contração das rochas, né, por essa diferença que acontece inclusive ao longo de um dia, né, de temperaturas mais altas, mais baixas, pela ação da água, né, pela ação do vento, né, que é o intemperismo químico-mecânico, né, pela ação da água, que é o intemperismo químico, que pode ser um rio, né, pode ser chuva, né, mar e por aí vai, e também o intemperismo biológico, que é a ação de animais e plantas. Então essas rochas vão sendo fustigadas, então formam o quê? Soltam detritos. Esse intemperismo, né, vai desgastando essas rochas. Esses fragmentos serão levados pela gravidade, pela ação da chuva, pela ação do vento e vão se depositando em regiões mais rebaixadas, tá legal? Além dos detritos rochosos, que você relacionou à lógica do intemperismo, a presença de matéria orgânica, água e ar. Por isso que nós temos, né, uma infinidade de tipos de solo, certo? O Brasil, por exemplo, é muito rico, né, em variedades de tipos de solo. Bacana, certo? O nosso solo aqui da região do estado do Rio de Janeiro, grande parte do estado do Rio de Janeiro, a gente fala que é um solo lixiviado. Por quê? Pela irregularidade do terreno, pela grande declividade de determinadas áreas, né, por um relevo muito acidentado. Então ele vai ser um solo lavado, ou seja, muita chuva pelo nosso clima, né? Clima tropical, clima úmido, né? Clima quente, em grande parte do ano. Então essa chuva vai lavando o solo, então você vai ter muitas áreas onde o solo é constantemente lavado. Daí a importância, né, de se preservar, de se manter a vegetação natural, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido a questão número 5. Caso vocês
Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, que vocês tenham anotado, manda aí, tá bom? Ou pergunta nas lives, né? Pergunta também na sala virtual que a gente está montando aí, que também vai ser bacana, vai ser uma discussão legal, tá bom? Aqui, beijo, para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar aqui. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento às outras correções, tá? E lógico, vocês estão percebendo que eu aproveito sempre, né, para revisar matéria, aprofundar conteúdo, né, até mesmo abranger mais, né, os temas trabalhados, né, sobre determinado assunto, tá bom? Aqui, vamos lá então, até daqui a pouco a gente volta.